E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a aula sobre controle motor, dando um foco em natação de girinos, mas é uma ideia teórica bem clássica. Sherrington, que nomeou a sinapse, e ele fez os trabalhos com cães descerebrados, né? Então, ele fazia uma lesão que cortava a ligação entre a medula e o resto do sistema nervoso central, e ele avaliava como que eram as respostas motoras desse bicho. E ele descreveu que existe uma atividade reflexa, que caminhar poderia ser guiado apenas por reflexos, né? Existiria uma convergência, tanto elementos guiados pelo cérebro, quanto os guiados pela medula, e tudo isso convergiria nos motoneurônios, que permitiriam fazer a contração sequencial dos músculos. Ele propôs também que a atividade que acontece no encéfalo modularia a atividade da medula, né? Tanto que muda a postura do animal descerebrado, né? Então, isso se vê bastante na clínica, né? Aquelas posturas de pessoas que têm lesão em diferentes alturas do sistema nervoso, né? Então, ele foi um dos primeiros que descreveu isso, mas com animais, né? E propôs como que isso funcionava, que existiria essa atividade inibitória de reflexos automáticos na medula, né? E também propôs essa ideia de inibição recíproca, né? Você não tem, geralmente, a atividade dos dois músculos ao mesmo tempo. Então, provavelmente deve ter uma inibição recíproca entre esses sistemas. Tá? Então, ele já vinha com vários elementos tentando propor um jeito que o sistema nervoso integra ações e gera controle motor. E ele colocou isso nesse livro de 1906 e foi muito, muito famoso, né? E a preparação que ele fazia parece com essa daqui, foi feita no gato, eu consegui achar no YouTube, né? Então, que é um gato descerebrado e que consegue fazer as respostas apenas por estímulos de propriocepção, né? Então, ele consegue caminhar, consegue correr, inclusive, apenas por esses estímulos proprioceptivos, né? Então, esses reflexos, essa foi a interpretação que ele deu. Os reflexos são suficientes para conseguir controlar esse tipo de comportamento. Então, um input proprioceptor resulta num output do passo, né? Então, essa era a ideia dele, que depois foi estudado mais adiante, um pesquisador que estava no laboratório dele, inclusive, e que fez um outro tipo de preparação, em que o animal estava deitado, anestesiado, com transecção de medula também, e não tinha nenhum input sensorial, e ele conseguia evocar passos, né? Então ele falou, poxa, tem alguma coisa a mais aí, tem alguma coisa a mais, não pode ser só esse caminho de reflexo, né? Então ele propôs que existia um centro autônomo, que existia alguma coisa que gerava um ritmo na medula para gerar o padrão de caminhada. E ele viu que, na verdade, esse centro tinha até uma estrutura simétrica, né? Então você consegue fazer remoção de uma metade, de um lado, né, do segmento da medula, e eu conseguia mover alguma coisa, né? Você conseguia ainda exibir um passo, dependendo do esquema que você dava esses estímulos. E daí ele propôs esse modelo de Half Centers, né? Então, que existiria um input vindo do encéfalo, que chegaria num centro autônomo, na verdade, com seus dois pedaços, né, os seus half centers, e teria um pedaço que estaria associado à flexão daquele membro, o outro com a extensão daquele membro. E você teria uma ativação com atraso. Primeiro você tem uma flexão, daí você tem um atrasinho, um delayzinho, e você chega nessa extensão, que estimula de volta a flexão com um delayzinho, que conseguiria fazer esse ritmo de caminhada, controlado unicamente pelo centro da medula, né? Então não precisaria
ter nem o input encefálico, nem um estímulo proprioceptor para gerar essas respostas, esse padrão motor, né? E esse modelinho dele foi ignorado por uns 50 anos ali. Então, ele propôs isso em 1916 e ele foi praticamente ignorado por 50 anos. Ou seja, ele provavelmente morreu sem ver isso ser aceito amplamente, né? Mas ele, acho que não parecia muito frustrado com isso, não. Ele abandonou um pouco a parte de neuro, ele parou de trabalhar com ciência, e ele virou alpinista, né? Então, ele ter colocado 2 campos aqui, fisiologia e alpinismo. E ele foi um dos primeiros que subiu os Alpes no século passado, né? E essas ideias ficaram praticamente ignoradas por esses 50 anos, mas o pessoal da neuroetologia foi dando elementos que tornaram a proposta mais e mais razoável, conseguiu dar novos elementos para isso. O pessoal da neuroetologia até cunhou o termo, né, que é o CPG, né, Central de Geradora de Padrões, né, e isso foi principalmente com trabalhos com invertebrados, né, então viam que besouro tinha uns ritmos, que os gânglios torácicos e abdominais se ativavam numa estrutura temporal que era muito parecida com os movimentos de respiração dos besouros, e depois tiveram estudos muito mais refinados, com gafanhotos e lagostins, descrevendo a atividade desses gânglios isolados e vendo que existia um padrão rítmico gerado pelas redes, por esses circuitos, né? Então se propôs essa ideia dos circuitos geradores de padrão, os CPGs. E um dos trabalhos desse foi o do Xenopus, né, que é um vertebrado, né, uma rã, né, com o trabalho com girinos, com os jovens dessas rãs, né, os girinos de Xenopus. Mas, enfim, durante esses 50 anos começaram a surgir essas evidências de que existiam mecanismos que geravam atividade dentro dele mesmo, um padrão central, né? E depois aqueles achados foram resgatados, né, pelo pessoal dos mamíferos, por essa polonesa, e acho que esse cara aqui deve ser alemão, né? E eles retomaram aqueles estudos do Graham, né? Propuseram que na medula existiria um sistema desse com inibição recíproca e que teria um controle de flexão e extensão, mas isso já nos 70, 80, né? Mas você vê que aqui ainda é muito simples, né? E você fala, poxa, como é que... Aqui tudo bem, eles colocaram vários elementos aqui para ver como que esses motoneurônios são ativos, mas esse é um sistema muito complicado. O sistema de mamífero é um sistema muito complicado para conseguir fazer uma busca pormenorizada, né, dos mecanismos de ação motora. E isso está muito bem descrito em Xenopus. Esse aqui foi um dos grandes sucessos de estudo em neurologia, né? Então, um sistema nervoso simples, um comportamento simples e muito fácil de evocar esse comportamento, muito fácil de começar, muito fácil de terminar, muito fácil de controlar, tá? A espécie é o Xenopus laevis, né? Xenopus tem esse nome por radical grego, né? Xeno, estranho, pus, pata, né? Então, é a pata estranha, né? Ele tem parece uma garra, né? Todas ligadas por membrana, né? Então, é um bicho que é exclusivamente aquático. O anfíbio tem essa vida terrestre e aquática, né? Mas essa rã aqui fica no ambiente aquático o tempo todo, né? Ela busca poças, quando está secando ela pode sair para o ambiente terrestre e buscar uma outra poça, né? Então é uma situação mais de emergência. Esse é o jeitão que fica o Xenopus adulto, né? Largadão, tranquilo, e faz natação também, mas ele é um bicho que come de tudo, né? Ele é carnívoro, herbívoro, come bicho morto. Ele virou um problema, inclusive. Ele é um bicho africano, trazido para vários locais, e se perdeu o controle. Então, ele é uma praga nos Estados Unidos, é uma praga na Europa, praga no Chile também, não sei se é no Chile ou Argentina. Ele está para todo lado. Mas aí você fala, poxa, por que trazer esse bicho, né? Tudo bem, ele é um pet, é um dos bichos frequentes para quem gosta de aquário e tal, mas ele também tem uma história interessante, que ele servia como teste de gravidez. Nos 40, 50, ele era usado como um teste de gravidez de humanos. E dá para ver, está escrito Novartis. A Novartis fazia o teste de gravidez usando esse bicho. E a ideia é que você colocava a urina da mulher que você estava querendo testar, se estava grávida ou não, injetava a urina da pata de uma fêmea, né? Se tiver alta concentração dos hormônios, você tem a rã liberando uma série de óvulos, né? Então você consegue testar então gravidez avaliando se a rã libera os ovos. Essa foi a razão de trazer esse bicho da África para todo lado, né? E depois ficou um bicho que come de tudo, que sobrevive a tudo também, super resistente para condições climáticas variadas e tal. E daí virou essa praga. Mas daí tudo bem, que bom, né? Que daí você tem na Europa, tem nos Estados Unidos um bicho que ninguém respeita muito e começou a fazer muita pesquisa com ele. E uma das pesquisas clássicas é com desenvolvimento, né? Então,
vocês certamente já viram nas aulas de biologia, o zigoto, gástrula, neurula. Um dos estudos grandes é com embriologia, usando os xenopos como sistema modelo. E é interessante porque ele tem a formação do tubo neural, né? É um sistema interessante para fazer investigação de desenvolvimento do sistema nervoso. Tá? E não só isso, né? Então, aqui está mostrado uma lista para que se usa essa espécie como sistema modelo, né? Então, desenvolvimento e formação do canal neural, para a função da medula, né? Que esse é o que a gente vai estudar essencialmente o trabalho desse cara hoje, e também a parte de regeneração, né? Então, um animal bem interessante para esses múltiplos estudos. E aqui a gente vai olhar especificamente o comportamento locomotor desse girino, né? Então, o girino, posição normal dele é em repouso. Aqui é um olhinho, um ocelo, e ele tem um outro ocelo do outro lado, que não dá para enxergar por aqui. E esse aqui é um cement gland, né, essa glândula de cimento, que ele usa para se fixar no substrato. Então, ele libera esse muco, né, que é esse cimentinho, e consegue se colar nas superfícies. Aqui ele está colado num vidro, né? Você está vendo a glândula de cimento aqui, né? E essa é a posição que ele fica, geralmente, só repousando ali. Mas se você pegar um fio de cabelo e der um toque, você consegue gerar respostas locomotoras. Inicialmente um reflexo de flexão, né? Então você dá um toquinho, ele dá uma flexão, encostou com o cabelinho, né? Então você dá um toque no meio da cauda aqui, ele vai fazer uma contração do outro lado, né? Então vai ficar elongado aqui e depois volta, né? Então ele quase meio que dá ele se desloca um pouquinho por outro lado, por essa flexão. E o outro comportamento é o de natação mesmo, né? Você bater na cabeça, no meio, ou mesmo na parte final da cauda, ele vai fazer uma ondulação do corpo, permitindo um deslocamento efetivo para frente. Então, essa é uma das respostas que ele faz. Uma outra que a gente vai falar, mas vai falar bem rápido, mas não é que a gente vai estudar, é uma resposta de luta, né? Então, se você segura mais pelo pescoço, ele tem umas respostas de luta, né? Para tentar se livrar de você. Então, esse é o comportamento motor desse bichinho. Tudo isso controlado por esse sistema nervoso aqui, então, a nossa medula, né? Que recebe input tanto da pineal, do olho pineal, né? Que não permite formar imagem, mas permite avaliar a quantidade de luz, grau de luminosidade. Também tem inputs sensoriais táteis da glândula de cimento, né? Então, saber se encostou ou não, né? Tem um sinal sensorial vindo dali. Também tem os mecanoreceptores, né? Mecanoreceptores aqui, então, para perceber estímulos táteis, né? Então, terminações do neurônio direto na pele, e tudo isso sendo integrado e gerando respostas motoras, né? Então, gerando contração desses músculos, né? Que estão associados à medula, tá? Então, esse é o jeitão do sistema nervoso dele, e essas são as entradas sensoriais e a saída motor. Só que a coisa vai ficando mais complicada. Você começa a olhar com cuidado, você tem esse input sensorial, tem essa resposta motora, esse motoneurônio, né? Então, esse neurônio RB, Rohombert, né? Neurônio sensorial Rohombert. Então, esse aqui é o RB, esse neurônio tátil, né? Então, que percebe estímulo tátil. O músculo, o motoneurônio, que se liga diretamente ao músculo, né? E também tem uma série de interneurônios aqui. Então, estão mostrados 5 interneurônios, né? Que estão mostrados aqui também, né? Então, tem diferentes planos, né? Então, aqui seria só uma fatiazinha desse bicho, né? Então, uma secção desse bicho, mostrando que onde fica posicionado, fica mais na parte das costas ali, esse neurônio sensorial. E depois tem um conjunto de interneurônios e o neurônio motor, né, o motoneurônio, mas na parte ventral da medula. E daí tem esses 5 interneurônios aí que estão colocados nas diferentes alturas. Aí. Tem neurônios que passam de um lado para o outro, né? Então aqui, esse aqui é uma outra visão dessa medula, não? Então pegou aqui e abriu, né? Estava a medula assim, ela foi aberta dessa forma, né? Então aqui está a parte ventral, e aqui seria a parte dorsal da direita e a parte dorsal da esquerda, né? Então, aqui olhando de novo os neurônios todos que estão com os corpos celulares na medula direita, né? Os interneurônios que estão na medula direita. E tem interneurônios que passam por outro lado, né? Então, são interneurônios comissurais, tá? Tem esse neurônio descendente, que ele vai para a parte caudal do corpo, né? Então, você vê aqui dessa outra forma, né? Esse mesmo, eu coloquei na mesma cor aqui, né? Então, esse marronzinho que ele fica no mesmo lado, só que ele vai em direção à parte caudal do animal, né? Ele segue para a parte terminal do animal.
Então, enquanto esse outro aqui vai para o outro lado, né? O pontilhado aqui ele está indicando comissural. Comissural axons projecting to the opposite side, né? Então, neurônios comissurais são esses que têm essas linhas pontilhadas, né? Que tem dois, né? Tem o laranjinha, que é sensorial, né? Ele é interneurônio, mas mais de uma via sensorial, e o comissural, que é um interneurônio mais motor, né? Um circuito motor. Então, são esses dois que passam para o outro lado, né? O azulzinho e o laranjinha. Comissural e o dorsolateral comissural. E os outros, tem o descendente, né? Tem o ascendente, que está recebendo projeções ascendentes de um outro neurônio ascendente que está mais para baixo, né? Então, é por isso que parece que está descendo aqui, mas eles só estão subindo, na verdade. É nessa direção que o potencial de ação está se propagando. E, então, os ascendentes, daí tem o dorsolateral ascendente, que é mais dorsal e mais lateral, né? Então, que é esse em vermelhinho, tá? Que também é sensorial, né? Então, temos aí todos os 5 interneurônios, mais o neurônio sensorial e o neurônio motor, e nem falamos nada sobre função deles, mas só estamos vendo que tem uns que passam para um lado, tem uns que passam para o outro, tem uns que tem mais função sensorial, outros que tem mais função motora, tá? E a gente vai devagar aí, tá? É só para acrescentar outros tipos celulares que vão permitir modulação desse circuito, permitindo essas respostas mais sofisticadas, que são esses interneurônios, mas só para listar esses outros atores aí, né? Tá? E agora a gente vai dar uma olhada especificamente no protocolo em que é feito isso, porque você está querendo registrar a atividade desses neurônios, mas o bicho nada, né? Você quer ver isso quanto o bicho está se comportando. Só que você fazer um PET, ou fazer um registro intracelular, ou mesmo extracelular, com o animal se mexendo, é muito complicado, né? Então, desenvolveram um sistema ali de natação fictícia, né? Esse é o protocolo experimental usado com os xenopos, tá? E a ideia é bloquear a transmissão sináptica de acetilcolina, né? Do motoneurônio para o músculo, né? Então, essa sinapse é bloqueada, né? Usando essa toxina, né? A bungarotoxina, né, que é uma toxina comum aí, o pessoal que mexe com farmácia, é a toxina de uma cobra, né, da Bungarus, é uma cobra asiática que tem um veneno que bloqueia a resposta motora, né, bloqueia a ativação muscular. E com o bicho, então, colocado no meio aquático, com essa bungarotoxina, ele vai continuar tendo a resposta nos motoneurônios, mas sem ter contração muscular, né? Então, você consegue aplicar os estímulos, avaliar as respostas com um sistema nervoso que não tem não tem uma atuação muscular, né? Não consegue fazer atuação muscular, né? Então, perfeito para trabalhar com eletrofisiologia. E é claro que isso funciona porque nesse circuito não tem acetilcolina, né? A acetilcolina está só na saída desse circuito, né? Só na saída do circuito para o músculo. Tá? E aqui a gente está vendo que foi dado um estímulo, um toque na cauda, que gerou uma deflexãozinha rapidinha aqui na atividade do motoneurônio, e depois começa a ter spikes, né? Esses spikes estão no ritmo que seria observado quando o bicho estaria se movendo mesmo. Então, esse motoneurônio ele dispara na frequência que seria a oscilação da cauda desse animal, né? Esse aqui é um registro intracelular, mas tem aqui registro extracelular de outros neurônios. Então, seriam os neurônios que estariam comandando aquele motoneurônio, né? E você vê que onde tem o spike do motoneurônio, tem um outro spikezinho ali, observado por registro extracelular. Então, todo spike desse outro neurônio na direita está associado ao spike do motoneurônio, né? E tem um outro aqui que tem uma resposta bem pequenininha, que é um neurônio que está associado com a contração do motoneurônio do outro lado, da direita, né? Então você vê que tem alternância aqui, ó. Tá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, né? E então permitindo então essa oscilação da cauda do animal, né? Eu não entendi muito bem por que tem que inibir o estímulo muscular do animal para poder registrar. Não é o estímulo muscular, é a resposta muscular. É, a resposta. Não entendi muito bem por que tem que inibir a resposta. Porque senão você vai destruir o tecido todo. Você não consegue fazer um registro de eletrofisiologia colocando um eletrodo dentro de uma célula e se esse bicho estiver se mexendo, você vai destruir essa célula, você vai matar essa célula num instante, com o eletrodo se mexendo ali dentro do animal. Então não dá para ter, não dá para fazer registro
eletrofisiológico interno, né? Refinado, ou PET. Imagina PET, você tá querendo pegar um pedacinho da membrana, né? Colar um pedacinho da membrana na sua pipeta ali. Se o bicho se mexer um pouquinho, já era. Né? Tanto que o registro disso, você vai lá no Fernando, né? Que faz PET aí no FBC. E existe uma mesa que não vibra, que ela é uma estrutura de uma mesa de metal anti-vibração, pode chacoalhar o prédio que aquela mesa fica parada, né? Então é um sistema super refinado, que não pode ter movimento algum, né, para fazer esses registros refinados. Beleza? Agora, mas como que então foi possível associar o padrão dos spikes com o movimento se a gente não tem o movimento? Não, primeiro você consegue avaliar isso tanto para onde que aquele motoneurônio está se projetando. Você coloca traçadores, né? Então você coloca um traçador no motoneurônio e vê para onde que aquele traçador se direciona, né? E ele vai chegar na terminação, que é no músculo, né? Então você vê nas fibras musculares, você vê o acúmulo daqueles traçadores, então você sabe para onde ele está indo, né? Então esse é o jeito refinado, né? Mas dá para ver isso por uma correlação, tudo bem, né? Correlação não é causa, né? Mas você consegue ver isso também, porque o padrão de disparo bate direitinho com o padrão que acontece com um outro bicho, que é o mesmo jeito que aquele bicho se move, né? Então tá na mesma frequência e tal. Então tem esses correlatos, mas tem essas projeções, né? E tem todo conhecimento de outras áreas aí também, né? Você sabe que tem contração muscular via estimulação por acetilcolina, né? Então tem vários caminhos de conseguir dar suporte para essa hipótese, mas acho que o principal são esses que eu falei. Beleza? E beleza, então temos aqui nosso protocolo de natação e vamos começar a estudar, né? Então a gente tem esses dois comportamentos, que falou que ia estudar esses dois aqui, né? A flexão e a natação, né? Então vamos olhar primeiro a flexão, tá? Então vamos olhar a via do reflexo de flexão. Então são 3 neurônios que estão envolvidos no reflexo de flexão. Tem o neurônio sensorial, tem o interneurônio e um motoneurônio, tá? Bem simplesinho. E o que você faz você aplica um estímulo, aqui foi dado um estímulo na pele do bicho, foi dado um toque, tá? Isso aqui é um artefato de estimulação, tá? Você bateu mais na direita, mas você tem um artefato que se propaga para o outro lado, né, na esquerda também. E depois do que uns 10 milissegundos, você tem uma resposta de reflexo, essa contração do lado oposto, né? Então você deu um toquezinho na direita, então ele tem uma contração na esquerda, né? Seria o oposto dessa imagem aqui, né? Seria o espelhado dessa imagem aqui. E essa é a resposta reflexa, de flexão, tá? E depois passa mais uns 20 milissegundos dessa, que daí começa a natação. Então dá para ver que tem primeiro uma resposta reflexa e depois você tem aquela atividade que a gente vai ver, que é a resposta do CPG, né? O padrão ritmo. E já dava para ver isso aqui, ó. Olha só que legal. Se você olha isso aqui com cuidado, você já vê que aqui já tem a parte da flexão, né? Tem uma... aqui estaria associada essa flexão. Isso aqui provavelmente foi colocado um estímulo do outro lado, né? Isso aqui é uma hiperpolarização da célula. Mas enfim, detalhe, né? Só para... Aqui seria um elementinho da... e tem aqui a resposta na esquerda, ó. Então, se quiser ficar olhando, procurando detalhezinhos das figuras, dá para ver, tá? Esse aqui o foco é mais na natação, mas tem aqui a flexão também, né? E aqui a gente consegue ver em zoom, né? Então, ver o reflexo de flexão e depois a natação. A gente está querendo olhar só esse pedaço, né? Então, que tem esses 3 neurônios associados. Primeiro, esse neurônio RB, né? Que tem a terminação na pele, né? Que ativa o interneurônio, esse DLC, né? Dorsolateral comissural, né? Comissural, ou seja, vai para o outro lado, né? Então, isso aqui está tudo na direita, esses corpos celulares estão na direita, que ativam o motoneurônio da esquerda, né? Que ativa os músculos que estão na esquerda também, tá? Então, esse aqui é o circuitinho babinha que a gente vai olhar nesse primeiro pedaço, tá? E se consegue investigar
a conexão entre essas vias aqui, fazendo registro conjunto. Você registra tanto o potencial de membrana, você faz um registro intracelular, tanto no RB quanto no DLC, né? Tanto no neurônio sensorial quanto nesse interneurônio, dorsolateral comissural. Então, quando você injeta corrente no RB, você tem um spike. E logo depois, passado uns 2 milissegundos desse spike no neurônio sensorial, você tem um spike no DLC. E você pode fazer a mesma coisa, em vez de jogar corrente no RB, você pode injetar corrente no DLC, né? E é isso que foi feito aqui, injetou uma corrente no DLC, né, no interneurônio, e viu depois como que era o potencial de membrana do motoneurônio. Então você vê que as respostas são bem diferentes, aqui tem um spike rapidinho, e aqui tem uma resposta sustentada, né? Então esses três aqui tem spikes rapidinhos, esse aqui tem uma resposta sustentada. E uma parte da explicação disso tem a ver com os receptores. As duas sinapses são glutamatérgicas, né? Mas aqui o receptor é de AMPA, né? Que tem essa resposta rápida, que estimula rápido e termina rápido, né? Então aqui é só a AMPA que está, só o receptor de AMPA que está envolvido. Aqui tem adicionalmente o receptor de NMDA, que passa mais cátion, né? O AMPA, se eu não me engano, é só para sódio, e NMDA tem sódio e cálcio, né? E tem uma resposta, uma constante temporal mais longa e que permite esse potencial excitatório pós-sináptico ali ficar por bem mais tempo do que seria por uma estimulação apenas de AMPA. Tá, babinha, né? O reflexo de infecção. Então, deu toque na pele, tem um spike no RB, que joga glutamato, que estimula o receptor AMPA do DLC, e tem outro spike, que resulta no final na liberação de glutamato no motoneurônio, que estimula tanto AMPA como NMDA no motoneurônio do outro lado, né, que depois joga acetilcolina aqui no músculo, né, se a toxina da cobra não tivesse lá, o alfa-bugarotoxina. E esse é o reflexo de flexão, bem estudadinho, tá? Mas a gente não quer olhar só isso, a gente quer olhar o swim, né? A natação mesmo. Cadê? Me perdi. Aqui, essa natação, né? Que é uma coisa sustentada, né? Tem vários ciclos, né? Ou seja, tem que botar mais neurônios aí, né? Não dá para só ser com esses 3 neuroninhos, né? Tem que colocar os outros 4 interneurônios, né? Aqui a gente só estava colocando esse DLC, mas para fazer a natação a gente tem que colocar o DLA também, que é outro neurônio sensorial, né? E que não é comissural, e esses outros 3 aqui, que são mais associados a essa parte mais motora do circuito, tá? E vamos lá. A gente não está brincando só com o neurônio sensorial. A gente tem o neurônio sensorial, daí a gente tem esses 2 interneurônios, né? Aquele que a gente já tinha, mais o outro, que é o ascendente, e o motoneurônio, só que no meio desse caminho tem 3 outros tipos aqui, né? Eu coloquei 2, que são os mais importantes. E o que está colocado aqui? Vamos começar a olhar a partir daqui, né? Então, aqui está a pele, teve um estímulo tátil, esmagou a pele, e isso gerou um potencial excitatório no RB, que libera glutamato, né? Nesses 2 interneurônios mais da parte sensorial. Tá? O DLC e o DLA, o dorsolateral comissural e o dorsolateral ascendente. Aí, esses 2 neurônios estimulam um pool, um hemicentro, né? Desse half center, né? Do jeito que o Graham tinha falado lá. Um half center na esquerda e um half center na direita. Que seria um tensor e o flexor, né? Seria mais ou menos a mesma lógica aqui, né? Só que aqui é de um lado e outro do outro lado do corpo. E esses 2 neurônios sensoriais, eles estimulam os 2 centros, tá? E daí o que tem nesses centros? Tá? Aqui, esse pedaço a gente já tinha visto, RB, DLC, né? Então esse interneurônio comissural que vai para o outro lado e estimula o motoneurônio. Esse aqui está aqui, tá vendo que tem a via de flexão aqui já, né? Com esses 3 neurônios, tá? Só que ele não estimula só isso, ele estimula todo esse conjunto. Um desses neurônios é esse marronzinho, tá? Que é o interneurônio descendente. Esse interneurônio descendente, ele autoestimula, ele faz uma excitação do half center que ele está associado, tá? Então, o primeiro disparo do motoneurônio, da via de flexão, mas os seguintes são todos induzidos por uma excitação que vem dele, tá? Então, ele faz a excitação do todo o conjunto. Tá? Um outro neurônio que é estimulado por esse DLC que chega aqui é o interneurônio comissural. Então, de novo, o comissural tem que ir para o outro lado. E esse interneurônio comissural é um neurônio inibitório, tá? Ele libera a glicina, faz abrir canal de cloro, né? E daí o cloro entra e hiperpolariza o neurônio.
inibindo, né? Só que ele faz isso para o conjunto do outro lado. Enquanto o interneurônio descendente faz uma estimulação do Ref Center de que ele faz parte, o commissural interneuron, né, o interneurônio comissural, ele faz uma inibição em todo o Ref Center do outro lado, né? Então esse aqui, o interneurônio comissural da esquerda, está inibindo todo o conjunto da direita, tá? Beleza, então são esses aqui os atores principais. Eu não botei esse roxinho, o roxinho eu vou botar aqui depois, tá? Então você tem um que excita e o outro que inibe. E a ideia, então, qual é que é? Você dá um estímulo na pele, que estimula aqui, que faz estimular esses dois, tá? E daí você tem o quê? Primeiro, você tem um disparo desse motoneurônio e faz gerar um disparo de excitação que é colocado aqui, tá? O motoneurônio vai dar um disparo por ciclo, né? Pá, 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 um spike por ciclo, né? E esse disparo do motoneurônio do ciclo seguinte, ele se refere a uma excitação que veio do ciclo anterior. Quando você dá essa estimulação aqui, você tem uma estimulação do DIN que gera um spike, que vai liberar glutamato, tanto AMPA quanto NMDA, mas por ter o NMDA, ele tem uma resposta que vai durar mais tempo. Essa ativação vai ser fundamental para que no ciclo seguinte, esse mesmo Ref Center seja ativado de novo, tá? Então a gente está vendo aqui a primeira ativação e depois já está vendo como que seria a ativação desse mesmo Ref Center no próximo ciclo, tá? E, ao mesmo tempo que ele faz isso, que teve esse disparo do motoneurônio, teve um disparo também do interneurônio comissural, que vai inibir o outro lado, tá? Inibindo o outro lado, ele inibe geral. Seguido desse spike que liberou glicina aqui, para todo esse lado. Só que associado a isso tem o quê? Uma estimulação pelo DLA. E que vai fazer o mesmo caminho. Vai excitar todo esse circuito, né? E aqui tem os mesmos atores, né? Você tem também a autoexcitação, assim como você tem a inibição do interneurônio comissural no Ref Center da esquerda, né? Então você tem todo o mesmo caminho. E você consegue, por esse um spike que é colocado aqui, você consegue inibir essa resposta, mas ao mesmo tempo você tem a ativação do outro lado, gera um spike aqui também, que vai inibir esse outro, e você tem aqui uma resposta que vai alternando, fazendo com que tenha um disparo desse motoneurônio do Ref Center da esquerda, e depois um outro disparo do motoneurônio da direita. Então fica disparando, 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 disparando. Deu para entender um pouco a lógica disso aqui? Tá? Tem um balanço aí, tem um fine tuning para fazer essa coisa funcionar. Esse ajuste fino é feito pela quantidade de NMDA, você tem que colocar todos esses elementos aí para conseguir fazer esse mecanismo funcionar. Tá? Mas aqui a gente está vendo o papel de cada neurônio, né? Então, de novo, o neurônio sensorial RB, ele é o que está fazendo essa estimulação desses dois interneurônios mais sensoriais, né? Que estimulam os dois Ref Centers. Daí, depois aqui, a gente viu o interneurônio descendente, que é o que faz esse papel de excitação, essencialmente no ciclo seguinte, e ele gera potencial excitatório sináptico usando AMPA e NMDA. E ele tem a propriedade marca-passo ali. Então, o marca-passo vem para um monte de coisa junta, né? Então, um pouco vem da atividade, da dinâmica desse neurônio descendente, a outra vem do neurônio comissural, que é esse interneurônio comissural que faz essa inibição, fazendo potencial inibitório sináptico, usando glicina, e então permite essa alternância entre os Ref Centers, né? E depois só falta aqui esse outro, que é o interneurônio ascendente, que ele é um que faz inibição. Primeiro ele faz inibição desses interneurônios mais sensoriais, ou seja, a manutenção da atividade desse CPG é independente da entrada aqui. Então só esses dois hemicentros já seriam suficientes para fazer essa resposta toda, tá? Ele consegue inibir o interneurônio ascendente, né? Ele hiperpolariza esses neurônios aqui. Não vai ter disparo mais esses neurônios dorsolaterais. Mas ele também tem uma atividade reguladora. Ele também tem uma inibição do próprio Ref Center, tá? Isso é um interneurônio que não deixa esse sistema explodir, essencialmente. Ele não deixa a excitação ser alta demais, de forma a gerar mais de um spike de motoneurônio por vez, tá? Então, quando esse Ref Center está muito ativo, ele vai ter uma atividade inibitória nele mesmo, né? Consegue controlar a atividade desse hemicentro e evitar mais de um disparo por ciclo no motoneurônio, tá? Faltou um negócio aqui para falar desse circuito, né? Então, que tem esses dois grupos de neurônios aqui, são todos grupos de neurônios, né? Esses dois grupos de neurônios, eles têm acoplamento elétrico. Quando vai despolarizar, despolariza todo mundo junto, né? Porque eles são todos conectados entre si, eletricamente, tá? E aqui a gente consegue olhar toda a resposta de todas essas coisas ao longo do tempo, né? E aí você vê que aqui são várias trials, né? E você vê que cai sempre um em cima cai tudo em cima do outro, né? Sempre é bem estereotipado, tá? Então, primeiro aqui,
é um estímulo no RB, né? Então, isso aqui é o RB da direita, né? Right RB. Esse é o amarelinho aqui. E então, essa é a primeira coisa que acontece. Você vê que a primeira coisa que acontece no tempo é o spike desse neurônio sensorial, tá? E que faz gerar spikes nesses dois interneurônios, né? Nos dois interneurônios dorsolaterais, também da direita, certo? E esses dois interneurônios da direita que ativam todos os outros neurônios do CPG, né? Então, aqui está o quê? O RDIN, esse é o marronzinho, né? O que faz a excitação. Tá? Dá para ver que ele está sendo excitado, ele tem uma primeira excitação, isso aqui é aquele associado àquela flexão, né? Nesse primeiro momento aqui está associado àquela flexão, dá para ver aqui até os motoneurônios da direita e da esquerda, né? Tem os dois, tem disparo nos dois. Que louco, tem disparo nos dois. Tá, aqui ele já começou a fazer uma natação, né? Tá? Tem disparo nos motoneurônios, mas também tem disparo nos motoneurônios, mas também tem disparo nos interneurônios, tanto da direita quanto da esquerda. Tá? Então, aqui ligou o CPG, né? E aí, com esse balanço aqui, o que começou a bater antes foi o da esquerda. Então, você vê o quê? O neurônio excitatório, daqui, excitatório, faz girar a excitação no circuito todo, no momento posterior, né, para o ciclo seguinte, e então aqui, tanto o neurônio inibitório, né, tanto o da esquerda aqui, quanto o motoneurônio da esquerda, e também tem esse aqui que faz o controle da atividade, né, para não deixar explodir. Tá? E depois, uma vez que ligou, ele vai disparar, ele vai fazer a alternância, né? Então aqui primeiro tudo da esquerda, depois da direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Tá? Fiquem olhando bastante essa figura aí, que vocês vão conseguir entender melhor. Mas deu para entender a lógica geral de que você tem uma excitação e uma inibição variando no tempo, permitindo, então, gerar um ritmo por essa viazinha. Eu imagino que isso tenha ficado claro. Perguntem se não ficou. Eu só queria falar agora desse último interneurônio ascendente, né? Como a gente tinha falado, está fazendo inibição, né? Também por glicina, e gerando potenciais desinibitórios no conjunto de células todo, que limita a taxa de disparo dos motoneurônios. E ele também faz uma outra coisa. Você já deve ter ouvido falar de disparo rebote, rebound firing. É um disparo associado com hiperpolarização. Esse aqui é o caminho normal, né? Então você põe uma corrente despolarizante, despolariza e dispara, né? E a coisa muito louca desse rebound firing é fazer você gerar um spike por corrente hiperpolarizante, né? Então você põe uma corrente hiperpolarizante, você hiperpolariza o neurônio, né? Então você reduz a chance de ele disparar. E aí você põe mais corrente e ele hiperpolariza mais. Só que depois dessa hiperpolarização, você começa a gerar um pouquinho de despolarização. Quando você coloca ainda mais corrente hiperpolarizante, você hiperpolariza bastante, mas depois você tem esse rebote, pá. É um spike que acontece depois que você põe a hiperpolarização, depois você põe a corrente de hiperpolarização. Tá? Eu já brinquei com isso, brincando com esses simuladores, eu já vi que isso acontece. E é uma dinâmica simples de correntes e de voltagens. É uma coisa que você consegue modelar facilmente num neuron da vida, né? Num desses simuladores. E é uma coisa que acontece no final do caminho, né? Ele acontece atrasado, né? Depois que para a corrente hiperpolarizante, depois que para a inibição, né? E isso está associado com a manutenção dessa oscilação, né? É que na hora que termina a inibição por glicina, você aumenta a chance de ter um disparo, aumenta a chance de ter um disparo nesses neurônios daquele mesmo Hef center, né? Então você consegue fazer a manutenção dessa oscilação também, né? Então, o ciclo seguinte, ele tem duas origens para gerar novos disparos. Primeiro, a excitação do interneurônio descendente, e o outro é a remoção da inibição dos interneurônios ascendentes, né? Então, são esses dois caminhos aqui que fazem gerar um novo disparo e iniciar um novo ciclo, tá? Então, esse aqui é o conjunto todo colocado. Legal? Bem bonitinho, né? Então, a gente colocou todos os elementos aqui que precisa para fazer funcionar esse CPG da medula do girino. Beleza?
A gente falou só de uma entrada sensorial, né? Que foi essa entrada por estímulo tátil, né? O RB, né? Que tá em vermelhinho, né? O RB é o que tá em vermelhinho aqui, tá? Mas você também tem entrada sensorial por outros caminhos. Por exemplo, por esse olho pineal. Você já deve ter visto, né? Quando você chega perto de um laguinho ali, cheio de girino, e você chega perto, a sua sombra chegou perto do girino, ele sai nadando, né? Então, quando você tem uma redução da luminosidade, você também tem essa fuga, né? Então seria o predador chegando perto e o girino fugindo, né? Então você vê duas questões funcionais aqui, né? Então é evitar a predação, tanto por estímulo mecânico, quanto evitar a predação por estímulo luminoso, né? E então o estímulo luminoso também consegue gerar essa resposta, ele também consegue excitar esse circuito, né? Então é um outro input ali, em vez de ser um input tátil, é um input visual, né? Tá? E daí tem um outro elementinho aqui, que é a glândula de cimento. Um estímulo na glândula de cimento não faz gerar isso aí, pelo contrário, faz parar, tá? E o estímulo na glândula de cimento está associado a um mecanismo para parar de nadar, né? E aqui é um pouco, esse gifzinho mostra o que esse bicho faz, né? Então você coloca um pelinho aqui, dá um toque na cauda, o bicho começa a fugir, né? E quando ele bate cabeça, ou encosta a glândula de cimento, né, são duas entradas possíveis ali, tem um desligamento desse CPG. Tá? Então, o mecanismo para parar de nadar é justamente um estímulo na cabeça ou na glândula de cimento. Né? A ideia é o bicho receber um toquezinho e daí ele vai tentar fugir, vai se encostar embaixo de uma folha ali. Então, ele vai sair do local onde ele estava em repouso para ir para um outro local em repouso. Né? Então ele fugiu e parou num outro lugar onde ele pode repousar. E esse mecanismo que para o CPG é dado por esses estímulos sensoriais, tanto na cabeça quanto na glândula de cimento. Né? E isso aqui faz excitar esse neurônio MHR, né? Então Midbrain Reticular Spinal Neuron, né? Esse neurônio do meio do rombencéfalo, retículo espinhal. Você tem aqui a resposta de natação, aí bateu a cabeça, né? Ó, você esmaga a cabeça do bichinho ali. Você tem o quê? Uma resposta forte ali, um burst no MHR, que faz desligar. Eles liberam GABA no CPG, inibe os dois hemicentros, né? E para essa resposta. Então você desliga essa alternância entre esquerda e direita. Tá? Beleza? Então, vimos como é que faz para começar, vimos como faz para continuar e como faz para parar. Aí você pode pensar, poxa, mas tem outros elementos ali. Você está falando de um padrão de resposta que acontece num segmento, né? Então você estimulou o sensorial daquele segmento que gerou um padrão de resposta nesses interneurônios e gerou uma resposta motora, né? E isso daí fica alternando. Mas ao longo da medula, você tem que ter uma resposta coordenada para conseguir gerar uma resposta de natação por oscilação, né? E você tem atores importantes ali. Um primeiro é esse neurônio descendente, né? Ele não excita só aquele núcleo, né? Ele também está descendo e excitando neurônios mais para baixo do corpo. Além de ter uma excitação do próprio conjunto aqui, por essa excitação aqui por glutamato, você também tem esse axônio descendo em direção caudal do animal e excitando novos segmentos. Então, a contração alternada não é só naquele segmento, isso se propaga para a região caudal do animal. São esses neurônios descendentes que fazem a excitação dos segmentos mais para baixo. Tá? E outra coisa também é que existe uma redução gradual da quantidade de interneurônio conforme você vai indo para a parte caudal do animal. E isso faz com que os segmentos mais próximos da cabeça sejam os que estejam liderando, né? Então, se você tem uma excitação no início da cabeça, você ativa os de baixo, mas não o oposto, né? Apesar de existirem essas respostas ascendentes, o que importa mais é a resposta descendente. Então, os osciladores que lideram são os que estão nos segmentos mais próximos da cabeça. Beleza? Então, tá aí a coordenação também ao longo da medula. Né? E aqui esse é o comportamento que a gente estava interessado, né? Quando você tem uma entrada de toque, né? Ou na cabeça, ou no tronco, ou na cauda, você tem essa flexão associada à natação, tá? E daí tem esse CPG de esquerda a direita, permitindo nadar, tá? E aqui a gente falou também que também tem um outro input, que é o estímulo ou na glândula de cimento ou por pressão na cabeça, né? Que tem uma inibição do circuito e a resposta motora é ficar parado, né? Ou não ter resposta, né? O bicho para, tá? Aqui também tem aquela outra modulação por luz, né? E depois aquela outra de agarrar, né? Que daí é um outro circuito que é ativado que faz contrair esses músculos
mas o bicho faz uma resposta muito mais vigorosa. Não é um disparazinho de cada lado só para ficar fazendo natação rapidinha, é para fazer é uma contração muito mais vigorosa, muito mais disparos, fazendo o bicho lutar, né? Mas isso aqui não foi o foco que a gente tratou agora, tá? Isso aqui estão todos esses movimentos observados nos girinos de Xenopus, né? Então, eles podem flexionar, nadar ou lutar, ou parar, né? Então, são todos os caminhos, é isso que está mostrado aí, tá? E esse era o essencial da aula de hoje, né? Que era esse movimento pré-metamorfose, né? Então, essa natação com ativação do CPG na cauda, né? Só que ele muda completamente a resposta, o jeito de nadar quando é adulto, né? Não tem mais cauda, né? Não faz mais sentido ter uma natação guiada por cauda, né? E então mudou o corpo completamente e a natação parece muito mais com a natação que a gente mesmo faz, né? Parece nada de peito, né? Vamos botar aqui nesse vídeo. Então, ó, para ver como é que ele está nadando, né? É por flexão das pernas e flexão conjunta, né? É um outro caminho que é feita a natação do adulto. Aí você tem todo o caminho de metamorfose, né? Que você sai de uma coisa que é puramente cauda, mas começa a surgir as perninhas ali, mas que no início elas são meio inertes, né? Quase não tem resposta de natação por bater a perna, mas quando vai ficando mais velho, você começa a ter as duas coisas funcionando, até que no final isso aqui regride, né? E fica só a natação por batimento de perna, com outro CPG trabalhando ali, né? Só que ao invés de ser um lado do outro, é flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Bonitinho também. E esse aqui tem mais a ver com o nosso caminhar, né? A lógica é essencialmente a mesma.